Gênesis 16, do 1 ao 12. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, possua minha escrava. Talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Agar ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Quando o Senhor Deus julgue, ou melhor, que o Senhor Deus julgue quem é o culpado, se é você ou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela. Faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Amém. Eu pensei em muitas mães na Bíblia, pensei em diversos exemplos contemporâneos, mas falar de mãe super-herói, embora traga esperança, algumas vezes traz também um distanciamento dessa imagem com a imagem da mãe real. Então pensei em meditar com os irmãos hoje sobre uma figura de uma mãe que foi escrava. Estou me referindo a esta a qual nós acabamos de ler em nosso texto bíblico, Agar. Nós vamos olhar, ou iremos nos utilizar da ótica de Agar para fazermos aplicação à vida das mães aqui presentes e as que nos acompanham pela live. E analisando a vida de Agar, percebo que, tanto quanto a sua vida, quanto a respeito das mães nos dias de hoje, ser mãe tem os menininhos, esse ano não teve, né? Vem aqui à frente, leem aqueles textos bonitos, ser mãe aí vai trazendo o acróstico. Ser mãe é ter que suportar na vida muita coisa, estar disposta a suportar e ser submetida sem vontade própria, muitas vezes a suportar muitas e muitas coisas ruins, desagradáveis, tristes. Tem um clichê onde as mães dizem assim aos seus filhos quando estão estressadas ou querem que eles as obedeçam, dizem assim: eu levei você na minha barriga, não é? Por 9 meses. Algumas colocam a barriga para fora: olha, você esteve aqui 9 meses, 9 meses eu te carreguei.
Se você, mãe, não fez isso, a sua mãe, ou a sua avó, ou a sua irmã, que é mãe, ou a sua tia já fez isso. Muitas mães dizem isso. Você esteve na minha barriga por 9 meses. Né? Algumas, quando estão numa situação que querem chamar a atenção dos filhos, lembram dessa expressão. Mas é claro que levar um filho por 9 meses não é tudo que a mãe tem que suportar por um filho. Porque se fossem só os 9 meses, a situação estava resolvida. É claro que eu não estou desprezando, porque os 9 meses são difíceis. É enjoo, tem mulher que ganha muito peso, tem mulher que perde peso, tem mulher que come muito, tem mulher que come pouco, tem mulher que tem alteração na pressão arterial, tem mulher que fica diabética, tem mulheres que ficam com os pés inchados, tem mulher que tem que ser hospitalizada muitas vezes por conta da gravidez, tem mulher que tem gravidez de risco, tem mulher que tem gravidez dupla, tem mulher que tem gravidez tripla, tem mulher que tem gravidez indesejada, tem mulher que tem gravidez não planejada. A gente poderia citar aqui uma série de tipos de gravidez. Então, os 9 meses, eles não são fáceis, mas a mulher tem que suportar além. Como mãe, ela suporta as limitações, dificuldades além desses 9 meses. Uma das mães estava aqui hoje de manhã citando, não, o amor de mãe, ele se assemelha ao amor de Deus. Eu entendi o que ela quis dizer, porque o amor de mãe, ele é aquele amor a qual propõe uma vida de sacrifício. É necessário se sacrificar pelo filho, se esforçar, se submeter a situações quais não gostaria de viver. E aí eu lembro do apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 13, versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então tem mães que muitas vezes têm que esperar a criança dormir para poder dormir. Quando é bebezinho, às vezes quando a mãe quer dormir, o bebê quer ficar acordado, né? E às vezes acontece o contrário também. Então, não é uma dinâmica fácil ser mãe, não é. As preocupações, os temores que as mães têm. E eu encontro Agar tendo que suportar Sara. Ela não pediu para ser mãe do filho de Sara, que seria depois de Sara, e que no final das contas não foi. Ela não pediu para se submeter àquela situação, mas a proposta chegou até ela. E aqui nós encontramos um contexto onde uma mulher egípcia era escrava de um hebreu. Nós, quando falamos de escravidão nos tempos bíblicos, lembramos imediatamente dos hebreus escravos dos egípcios. Mas aqui nós temos um contexto anterior, onde uma egípcia era escrava de um hebreu. Escravidão ela sempre foi muito comum nos tempos antigos. Ela acontecia tanto entre os próprios povos, pessoas endividadas tornavam-se escravas, quando que acontecia também entre um povo e outro. Na maior parte do mundo ficou associada a figura de que só os negros é que foram escravos, que precisam ser indenizados. É claro que esse é um assunto polêmico. Mas se você estudar acerca da escravidão branca, você vai perceber que também houve um período onde os europeus foram escravos de povos africanos. Assim como quanto aconteceu acerca dos hebreus e dos egípcios. Nós temos aqui Agar, uma egípcia que era escrava de um homem hebreu. E ela, estando ali para servir a Sara, engravidou de Abrão. A proposta era que ela substituísse a Sara
e ele desse, ou lhes desse então, um filho. Mas eu imagino que no coração de Agar, e aqui entra o campo da imaginação mesmo, até mesmo porque o que eu vou dizer é coerente, e eu imagino que quando Agar percebeu que estava grávida, a sua autoestima foi lá para cima. A sua postura, a sua dignidade, ela já se imaginava carregando nos seus braços o filho de um homem poderoso, porque Abrão era um homem poderoso, riquíssimo. Ele já era muito rico quando Deus o convidou para servi-lo. Alguns acham que Deus multiplicou os bens, que fez dele um homem próspero e rico, depois que Deus o chamou. Não, ele já era um homem muito abençoado, já era um homem próspero e poderoso. É só você analisar o quanto de bens ele tinha, a tal ponto de uma região, englobando algumas cidades, não comportar o seu gado, os seus rebanhos. Ele já era um homem rico, já era um homem poderoso. Mas então, Sara, ou Sarai, porque Deus ainda não havia mudado o seu nome, começa a ficar incomodada com aquela atitude. Ela percebe que os ânimos, ou que o ânimo, que a postura da escrava já não era mais como antes. Diz o texto bíblico que Sara reclama para Abrão que Agar já não olhava para ela com os mesmos olhos. Quem sabe se encaixasse aqui um comportamento de altivez. Agar já achava que ela era muito mais do que ela verdadeiramente era. Ela queixa-se então para Abrão. Em algumas versões bíblicas fica muito clara ao dizer que Sara disse a Abraão que ela tinha a sensação de estar sendo discriminada, ou seja, já era um sentimento que estava crescendo muito mais no coração de Sara do que de Agar. E como isso acontece sempre, né, nos relacionamentos. E como isso se repete. Diz então que incomodada ela procura Abrão. Diz assim: eu não estou gostando do comportamento de Agar. Estou insatisfeita. Eu observo o jeito que ela me olha. Eu tenho a sensação que ela está me desprezando. Eu não sei se a culpa disso tudo é minha ou é sua, mas que Deus julgue a causa. Então Abraão, para se ver livre da situação e para tirar de si a culpa, então lhe diz: a escrava é sua, faça com ela o que achar melhor. E então inicia-se ali uma série de maltratos com a escrava. Ela é humilhada. Enquanto ela está com Sara, ela sofre humilhação, desprezo. O texto não diz que ela chegava a bater. Mas imagine a pior arbitrariedade possível na convivência de uma senhora e a sua escrava. Agar estava submetida. E diz a palavra que as humilhações elas foram tão grandes, tão terríveis e tão insuportáveis, que ela saiu correndo pelo deserto. Correu. Cansada, então ela para perto de uma fonte. Mas o anjo do Senhor aparece para ela. E diz assim: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? É claro que Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele é Senhor das ciências. E eu percebo Ele usando as ferramentas da psicologia aqui.
Aquela mulher então, encontrando amparo, imagino eu que se derrama ali em prantos, abre o coração e diz: não, eu estou fugindo da minha senhora, ela tem me maltratado, eu não quero mais viver naquele lugar, eu fui obrigada a engravidar e agora eu tenho pagado um preço muito grande por isso, eu não estou suportando mais conviver com Sara, está insuportável. E olha só o que o anjo diz: Agar, volte para casa, porque esse menino aqui, que está no seu ventre, eu vou fazer dele um grande jumento selvagem, a descendência dele vai ser grande, eu irei abençoá-lo sobremaneira, mas volte para sua serva. E eu fiquei imaginando enquanto eu li esse texto, quantas não são as mulheres que precisam trabalhar fora para sustentar a casa e que muitas vezes tem que submeter à humilhação, à jornada dupla, a tantas dificuldades para sustentar a casa, que muitas vezes deve ter tido vontade de desistir, de abrir mão de tudo, quem sabe de nem acordar no outro dia. E eu vejo nessas mulheres uma experiência semelhante à experiência vivida por Agar. Deus poderia fazer qualquer coisa, Deus poderia fazer um milagre, Deus poderia mudar a história de Agar, mas Ele não diz outra coisa senão volte para casa. Ele não disse que a situação ia melhorar, que as coisas iriam se resolver, mas Ele fez com que Agar entendesse que era essencial que ela voltasse para aquela casa, porque ali Deus ia continuar operando, trabalhando em sua vida, para que o seu filho se tornasse tudo aquilo que Ele havia prometido. Ela tinha que suportar a convivência. E você, mãe, se submete a muitas circunstâncias, as quais você tem que suportar, aguentar, persistir. Não está fácil, não é fácil, mas assim como Agar, por causa do filho, ou por causa dos filhos, você se submete, ou você se submeteu, e persevera, porque você sabe que onde você está, Deus vai trabalhar, te honrar e cuidar dos seus filhos. São os instrumentos que Deus usa. Essa mãe, Agar, não foi uma hiper, uma super, uma mega mãe, não foi aquela mulher de um testemunho extraordinário. Mas eu entendo que ela foi uma mulher obediente à voz de Deus. Ela entendeu, ficou muito claro para ela o lugar que ela deveria estar. Ficou muito claro para ela a voz de Deus acerca do que ela devia fazer. Ela não devia desistir. E muitas mães não desistem porque entendem que é por meio da sua persistência, da sua perseverança, que Deus irá abençoar ou continuar abençoando a sua vida e os seus filhos. É claro que há diferenças entre as mães de antigamente e as mães de hoje. Sim. Como é que era ser mãe antigamente? Vamos falar aí da década de 80, 70. O que era ser mãe na década de 70 e 80? Era cuidar dos filhos, fazer as refeições, tirar piolho na cabeça das crianças, não é? E tinha um negócio que eu acho que hoje em dia nem existe mais piolho, né? Acho que só lá do outro lado do planeta. As crianças de hoje não têm mais isso.
Mas as crianças antigamente tinham piolho, as mães tinham que tirar piolho, se tinha um cabelão, tinha que fazer aquele tratamento, colocar uma série de produtos. Tinha até comercial de produto para piolho antigamente na televisão, nem isso não tem mais, as crianças não têm mais piolho, né? Tem gente que está até falando, até o nome da marca do produto, Scabin. Vou falar, acho que nem vende mais. Tinha que manter a casa limpa. Quando o marido chegasse, tinha que estar tudo prontinho, o jantar, o almoço, tinha que estar tudo certinho, tudo alinhadinho, a casa limpinha, o piso sempre limpo, as crianças tinham que estar todas tomadas banho. Quando o marido chegasse em casa, esse era o modelo. Não era fácil, já não era fácil. Mas as coisas foram mudando. E ninguém ouse achar que porque as mães de hoje de vez em quando oferecem miojo, a minha esposa não oferece, porque as mães de hoje podem oferecer miojo no almoço, que as coisas ficaram mais fáceis, porque não ficaram. Ser mãe hoje é muito mais complicado, porque envolve tudo isso, mas a sociedade exige que ela tenha 3º grau, que seja uma profissional brilhante, que o seu manequim seja 40 a vida inteira e para o resto da vida, e amém. Né? A sociedade exige que ela seja fitness, né? Que faça exercícios, que tenha uma carreira profissional brilhante, que tenha rendimentos e que ainda seja aprovada pelo marido em todas as coisas e admirada. Não é fácil ser mãe hoje não, gente. Antigamente era mais fácil. As coisas hoje estão mais difíceis para as mulheres. Porque além de ser tudo isso que ela tem que ser hoje, ela continua com os mesmos deveres e responsabilidades de uma mãe. Ou seja, a pressão aumentou. É claro que cada mulher tem as seus próprios talentos. Cada mulher é única. Nenhuma é como a outra. Algumas têm as suas limitações. Nem toda mulher cozinha bem. Nem toda mulher gosta de limpar a casa. Tem mulher que é apaixonada, tem mulher que não gosta. Nem toda mulher gosta de estudar. Mulher que terminou o ensino médio na marra, com as notinhas no limite, para dizer que tinha um certificado de ensino médio. Nem toda mulher quer trabalhar fora. Mas tem mulher que gosta mais de trabalhar fora do que trabalhar em casa. Mas nós vivemos numa sociedade onde as pressões, né? As mulheres têm que se enquadrar, têm que ser assim. E ninguém é perfeito. Ninguém é. Mas quando eu olho a situação de Agar e vejo que as mulheres, o que as mães de hoje fazem, eu entendo que elas continuam tendo que suportar todas essas pressões, todas essas situações, para continuarem atendendo aos anseios da família, realizando os seus próprios sonhos, buscando realizar os seus desejos, porque conquistar, ter anseios não é pecado. As mães devem sim, além de cuidar muito bem das suas famílias, dos seus filhos, cada mãe tem os seus anseios. Algumas são mães que sonham em ter um automóvel, mas tem as mães que sonham em ter aquele conjunto da Tupperware para colocar em casa, né? Sim, cada um com seus sonhos, com as suas expectativas. Algumas estão planejando uma viagem internacional, outras só querem comprar aquela batedeira que viu no Shoptime. Só isso. E mediante esses sonhos, esses anseios de trocar um móvel, de trocar um item em casa, de mudarem de casa, quem sabe, ou de pintar a casa de outra cor,
As mães têm as suas responsabilidades, os seus propósitos, que é o de honrar a família, ajudar a sustentar os seus filhos, ou preservar a saúde, a dignidade dos seus filhos. E para essas coisas, elas têm que suportar muita pressão. O que vejo quanto a Agar, Deus estava com ela. Volte para as suas responsabilidades. O que eu vejo em relação às mães hoje que são mulheres de fé? Deus está com você. Você vai ter que continuar suportando muita coisa. Algumas têm uns filhos que a gente diz assim: esse menino é uma bênção, não sei como é que essa mulher aguenta. Algumas têm um marido que você fala assim: meu Deus, coitada, né? Algumas têm que trabalhar fora, trabalhar em casa. As limitações, as dificuldades são muitas. Mas mantenham-se firmes. O Senhor Deus está com vocês. Assim como esteve com Agar, continuará sustentando e abençoando as suas vidas, porque cada mãe tem uma missão. Ser mãe é uma missão. Em 1 Timóteo 2,5 o apóstolo Paulo fala: ser mãe é uma missão. Continuem firmes nessa missão. Deus vai honrar cada um de vocês. Ele irá ajudá-las em todas as coisas. É o Senhor quem as sustenta. É o Senhor quem as abençoa. É o Senhor quem as livra de todo mal. Estejam atentas à voz dEle. Em nome de Jesus vai dar tudo certo.